Eu quero falar nesta oportunidade sobre a terra que perece. A terra que perece. E quero ler 2 versículos do livro de Eclesiastes, do capítulo 10, versículo 16 e 17. Eclesiastes 10, 16 e 17. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra tão rica, inspirada e doce como mel. Senhor, dá-nos a tua graça para refletir na tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Deus, o Ser Supremo, ele, por sua vontade, ele quis criar todas as coisas por sua vontade. Apocalipse 4:11. Por sua vontade, tudo foi criado. E ao criar a terra, não sabemos a época, sabemos que o homem existe aproximadamente 6.000 anos sobre a face da terra. Mas quando o homem pecou contra Deus, o capítulo da queda do homem em Gênesis 3, no versículo 17, Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e ervas daninhas também te produzirá a terra, e comerás da erva do campo. O pecado atingiu o planeta Terra, que Deus criou. Sabemos, pela teologia, que Deus criou primeiro a classe angelical, os anjos. Depois, em época remota, não conhecida, criou o universo. E a Terra, o planeta Terra, onde habitamos, os seres humanos. Mas a Terra perece. A Terra está perecendo. Quero dar aqui alguns exemplos. A pesca de peixes é maior que a sua reprodução, ano após ano. A terra está perecendo. O reflorestamento está sendo inferior às grandes derrubadas e o desequilíbrio ecológico deste planeta começa a ser alarmante. A terra perece. As terras de pasto estão esgotando em todo o mundo e sendo literalmente aniquiladas. A terra perece. Diferentes formas de erosão estão danificando as terras aráveis e de colheita. A terra perece. E finalmente esgotam-se as riquezas minerais. A terra perece. A terra está perecendo. O desequilíbrio ecológico, o homem já não tem mais controle. Deus criou tudo perfeito, tudo no lugar certo, para ser
dirigido pela sua mão, porém o homem, depois da queda, trouxe muita destruição. E o profeta disse: como geme o gado. Profeta Isaías, profeta Amós, profetizou esses dias de injustiça social. Segundo lugar, a civilização perece. O que ocorreu nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Isso não é pecado, comer e beber e casar, mas isso ocupava o tempo todo da mente das pessoas e se tornou pecado porque não havia lugar de reconhecimento de um Criador digno de todo louvor. A sociedade caminha para baixo e caminha velozmente. Eu quero dar aqui uma pequena estatística. Na década de 70, no ano de 1976, foram gastos 350 bilhões de dólares em armamentos. A Terra perece. A civilização perece. A família também está perecendo. A nobreza do matrimônio está sendo ridicularizada. O homossexualismo e o divórcio e o adultério tornam-se grandes atrações deste século enlouquecido. O amor, a castidade, a fidelidade tem se tornado motivo de chacota. O amor, que é o vínculo da perfeição, o amor que é a resposta para o mundo. Jesus é amor, Deus é amor, o Espírito Santo enche o nosso coração de mais amor para tudo suportar, tudo crer, tudo esperar. Aleluia! O amor, a fidelidade, tudo que pertence ao Senhor está fora de moda. O caos moral do amor livre. A família está perecendo. Paulo profetizou uma profecia, a extrema corrupção dos últimos dias. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, presunçosos, obstinados, cruéis, traidores, aborrecedores de Deus, mais amante dos prazeres do que amantes de Deus, sem afeição natural, sem afeto familiar. Então, o mundo está caminhando, está perecendo velozmente. O homem está perecendo, subjugado às forças do pecado, comprometido com religiões falsas, com materialismo. O homem moderno está sem esperança, sem fé, sem vida e sem Deus no mundo. Como diz em Efésios 2:12, sem esperança e sem Deus no mundo. O homem está sem Deus, como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Deus disse em sua palavra que o homem pereceria. Deus tinha dito lá na lei, em Deuteronômio 8, 18 e 19. Se o homem se esquecesse dos mandamentos para cumprir e guardar, e não se lembrar da voz do Senhor, certamente pereceria em qualquer geração. O homem perece, porque Deus já tinha dito em sua palavra. Se esquecer a minha palavra
e não ouvir a minha voz, perecerão. Agora, a resposta para o mundo que perece, nós encontramos na vinda de Jesus. O Cristo que não perece. Ele veio no mundo apodrecido, no mundo ímpio. Ele veio. Ele veio para melhorar. Ele veio para perdoar. Ele veio para dar esperança. Ele veio para que a gente pudesse começar de novo. Ele veio pregando o novo nascimento. E esse Cristo não perece, porque a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Cristo tem uma palavra que também não perece. Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca hão de passar. Ele tem uma palavra eterna, uma palavra de vida, uma palavra poderosa, uma palavra que alivia, uma palavra que encoraja, que anima. Se você pensar nas palavras de Jesus, você será vencedor em tempos de aflição, em tempos de tentação. Alimente sempre o novo homem que está em você. Alimente o novo homem lendo as Escrituras e saturando o seu coração da palavra de Deus. Lê a Bíblia, lê bons livros cristãos. Você está alimentando o novo homem, a nova vida que está em você. Aleluia! O centurião disse para Jesus, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, Senhor. Dize somente uma palavra e meu criado sarará. Jesus sempre tem uma palavra em cada culto. Por isso que você tem que participar de cultos presenciais. Ele não é... O culto presencial é diferente. Você está junto. Devemos estar juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, participando dos mesmos interesses, cooperando. Você pode cooperar orando, pode cooperar cantando, pode cooperar prestando atenção, pode cooperar ensinando. Aleluia! A graça vem de Deus. Paulo disse isso em Efésios, capítulo 3, verso 7. Cada um recebeu a graça segundo o dom de Cristo. Aleluia! Então, Cristo sempre tem uma palavra. E essa palavra é permanente, ela é crida, aceita por uma igreja indestrutível. A igreja é incapaz de perecer. A terra perece por causa do pecado. Mas Jesus veio e, pela sua palavra, tirou um povo para o seu nome. Atos 15, 14. No concílio de Jerusalém, Tiago toma a palavra e fala, Deus escolheu um povo para o seu nome, para exaltar o seu próprio nome. Isaías também fala, 43, 21. Esse povo que formei para que me desse louvor, que era Israel. Mas Israel se cansou de mim e não me buscou. Deus tinha escolhido esta nação no Oriente Médio, Israel, um pequeno país,
aproximadamente do tamanho do estado de, talvez, Sergipe ou Alagoas. Um pequeno país. E ali nasceu o Filho de Deus, em Belém de Judá, foi para o Egito, por ordem do anjo, subiu para Nazaré e foi criado naquela cidade, lá na Galileia. Começou o seu ministério com 30 anos e fez tanta coisa, tantos milagres, ensinos maravilhosos que eletrizavam qualquer pessoa. Ninguém fala como esse homem fala. Como se operam tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro? Como, e os incrédulos, como ele está dizendo desci do céu? Nós conhecemos a mãe e o pai dele aqui em Nazaré, um carpinteiro. Como está dizendo ele desci do céu? Sempre tem incrédulos, né? Que não crê. Mas a igreja é aqueles que deram ouvido. E a igreja jamais será destruída. Jesus, ensinando a Pedro, disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pode imaginar alguma porta do inferno? A porta da imoralidade, a porta do materialismo, a porta, tem muitas portas, as portas do inferno. Mas tem um Salmo 9, versículo 13, que fala das portas da morte. Jesus te livra das portas da morte. Salmo 9, versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Quer ficar hoje com esse salmo? Ele que nos levanta das portas da morte. Para quê? Para que você está na terra? Por que você amanheceu mais um dia? Olha aí, para que eu conte todos os seus louvores às portas da filha de Sião. Aqui está falando de Jerusalém. Filha de Sião é a cidade de Jerusalém. E me alegre na tua salvação. Então o crente tem condições de vencer as portas da morte pelo poder de Jesus, para contar as suas maravilhas e se alegrar na salvação. A nossa fé precisa ser uma fé que contagia, uma fé verdadeira, uma fé alegre. Ele nos levanta das portas da morte, para que eu conte todos os seus louvores. Aleluia! Tem um salmo que diz assim, uma pergunta. Quem contará os louvores do Senhor? Salmo 106, versículo 2. É como Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Salmo 106, 2. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam direito e praticam a justiça em todos os tempos. Então, a igreja, a terra perece, a família está perecendo, a civilização está perecendo, o homem sem Deus está perecendo. Mas tem duas coisas que não perecem. A palavra que Jesus falou e a igreja que ele fundou.
As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Porque nos levantou das portas da morte. Aleluia. Estávamos caminhando para a morte. Mas um dia, pela iniciativa do Senhor, Ele nos fez conhecer a sua palavra, a sua verdade, e agora servimos um Cristo que não perece. Aleluia. Não permitirá que o teu santo, com S maiúsculo, veja a corrupção. Aqui é o Salmo de Davi, 16, versículo 10, uma profecia da ressurreição de Cristo. Não permitirá que o teu santo, com S maiúsculo, veja a corrupção. Ele ressuscitou da morte. Aleluia. Interessante, estava comentando em casa esses dias. Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição. Só os apóstolos que viram. Só os crentes que vê Jesus pela fé. A nossa fé, irmão, tem muito valor. Jesus falou para Tomé, porque me viste, tu creste? Bem-aventurado aqueles do século 21 que não me viram, mas creram. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos na verdade. Nós queremos andar em sinceridade. Reconhecemos nossa pecaminosidade e sentimos fragilidade da carne. Mas não se conformamos com isso. Jó, ele amaldiçoou o dia que nasceu, capítulo 3, não reclamando de Deus, mas Jó reclamou de ter uma natureza tão frágil. Mas por que eu sou tão assim, desse jeito? A queda trouxe muitas fraquezas, né? Muitas falhas. Pela queda do homem no pecado, a nossa vontade foi enfraquecida, nosso entendimento obscurecido, perdemos o sentimento, o amor, a paz, as coisas boas da vida. Eu gosto muito de Tiago, porque Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em que não há sombra e mudança de variação. Deus não muda. E por que Tiago escreve isso? Porque se você contemplar e meditar no que Deus fez por você, e está fazendo e vai fazer, não vale a pena errar. O pecado não vale a pena. A doce tentação não vale a pena. O amargo vem, as consequências vêm. Você lembra de Davi? A espada não sairia à sua casa? Quanta maldição aconteceu na família de Davi. A criança morreu, depois Betseba teve Salomão, Aminon forçou a sua própria irmã, Absalão matou Aminon, Absalão se revoltou contra o próprio pai, o pai quis poupar a vida do filho, mas Joabe, o seu general, não teve piedade. Davi ficou gritando no palácio que queria morrer no lugar de Absalão. E o Salmo 3, ele fala em quanta gente Absalão formou um exército em Hebrom contra o próprio pai. Foi amaldiçoado por Simei, jogando areia. E depois aquela história toda de anarquia na vida da família de Davi. São consequências
resultados do pecado. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, ele colherá. Não vale a pena ceder nada que pertence ao inimigo. Por quê? Porque Deus nos levantou da morte. Voltando a repetir o Salmo 9. Que maravilha! Versículo 13. Deus te levanta, o teu ânimo. Talvez você não tenha força. Talvez você seja uma pessoa que afastou da igreja por descuido de ler a Bíblia, ou por problema familiar, um desemprego, uma namorada que te abandonou, qualquer problema emocional que te atingiu. Olha aqui a mensagem para você. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores. Então Deus quer que você entenda que Ele te levanta pela fé, para você contar as suas maravilhas e se alegrar na salvação que Ele te dá, perdoando os seus pecados. A terra perece. Eu falei aqui alguns exemplos. A civilização perece na imoralidade. A família perece. O homem perece, mas Cristo não perece. A igreja não perece. E a igreja tem a mensagem para o mundo. Tudo que Jesus Cristo fez e ensinou, a igreja está continuando a fazer pelo Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Jesus Cristo foi embora e disse: deixo a minha paz, eu deixo a palavra, eu deixo o meu espírito, eu deixo alegria, eu deixo domínio próprio, eu deixo paciência, eu deixo moderação, eu deixo fidelidade, eu deixo amor. Eu vou embora, mas está tudo aí com vocês. Vocês não vão me ver mais fisicamente, mas vão sentir a minha presença. Irmão, a tua fé tem mais valor do que a fé de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu. Paulo ainda viu ele glorificado, né? Mas os apóstolos viram pessoalmente. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. E Jesus orou, né? Pai, eu oro por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aleluia. E nós cremos no Filho de Deus. É como o cego de nascença. Quando Jesus perguntou: tu crê no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele? Não conheço. Sou eu que falo contigo. Eu que te curei. Eu sou o Filho de Deus. Crê em mim? Creio, Senhor. E o adorou. A verdadeira fé tem duas coisas: obediência e adoração. A coisa melhor do mundo é querer ser fiel e querer ser obediente. Não olhe para as suas fraquezas. Se você olhar, quem sou eu? Quem sou eu? Que nem Moisés, melancolia. Quem sou eu para falar com o faraó? Jeremias, eu sou uma criança, não sei falar. Mefibosete, eu sou que nem um cão morto. Mas ele foi abençoado por Davi, né? Às vezes, olhando para dentro de nós, quem sou eu para ensinar a palavra de Deus? Quem está à altura de dizer, eu sou a verdade? Nós cremos na verdade e desejamos ser verdadeiro, mas só pela graça, pela força e pela misericórdia que Ele nos dá. Pela força que Ele dá, de manhã, de tarde e de noite. Você tem desejo de ser fiel, tem desejo de obedecer.
Esse desejo não vem da nossa natureza. Aleluia! Do coração vem mau pensamento, prostituição, adultério, loucura, blasfêmia, calúnia. Mas toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Aleluia! Quando você consegue perdoar um irmão, quando você talvez falou alto com aquele irmão, o Espírito Santo te cutucou, vai lá falar com ele, vai reconciliar com ele, abraça ele, mesmo que ele não queira te abraçar. Isso é a cruz, irmão. É Jesus na nossa vida, que faz a gente sempre se perdoar uns aos outros e conviver na paz. A nossa igreja, Igreja Evangélica da Paz, eu estava meditando nisso. Quem anda no pecado não tem paz. Quem vive do pecado não tem paz. Mas quem vive em Cristo tem paz. Nós se esforçamos para viver em Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Ontem estava escutando uma mensagem que o pecado é doce, a tentação é doce, a tentação. Mas o juízo logo vem em cima. Ninguém escapa do juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde haverá uma cobrança que você não vai saber nem decifrar. Os males que Deus permitirá que virá em sua vida se você continuar sem temer a Deus. Como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. O que é isso? É pecado comer, beber e casar? Não. É que isso tomava o tempo todo deles. Eles nem agradeciam, nem conheciam, nem queriam conhecer a Deus. Eram zombadores, ímpios, irreconciliáveis, caluniadores, soberbo. Isso que reina nesse mundo. No emprego que você trabalha, na empresa, no escritório. Ponha isso em mente. Você está cercado de pessoas que não amam e não conhecem Jesus. Por isso temos que, Ele que nos levantou da morte, contar os seus louvores e nos alegrar na sua salvação. A terra perece, a civilização perece, a família perece, o homem perece, mas Cristo não perece. Ressuscitou. A sua palavra é eterna, não perece. E a igreja nunca vai perecer. Aleluia! A igreja é indestrutível. Eu estava lendo um livro de Philip Yancey. Ele disse assim num livro que eu li: os problemas não me destroem, me tornam mais fortes. Aleluia! É como Paulo, né? Preso, açoitado, perseguido, sofreu de toda maneira, mas a palavra de Deus não estava presa. Aleluia! Nenhum problema, dificuldade, aflição te afasta de Deus. Tem uma coisa que afasta. Você entrar no território do inimigo, sem Jesus. Com Jesus você entra no território dele. E sai tranquilo. Mas sem Jesus você não pode entrar. Se Jesus está esfriando no teu coração, se Jesus não traz mais impacto na tua fé, cuidado. O hino 198 da nossa harpa diz assim: se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar atrás, alcançarei no céu de luz lugar de plena paz.
Se eu for fiel e obediente e eu viver, o muro de fogo estará me protegendo. A igreja é protegida por um muro de fogo, o fogo de Deus. Mas a condição, se for fiel e obediente, a igreja é cercada por um muro de fogo. Aleluia! Podemos invadir esse mundo sem Cristo, com Cristo. Mas se você der margem ao pecado, que esfria teu coração, o mundo pode te tragar. E terminando, Jeremias fala uma palavra sobre isso. Capítulo 15, versículo 19, e terminando essa palavra. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, estará diante da minha face. E se apartares o que é precioso do que é vil, serás a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Faça o incrédulo se tornar crente, mas não se desvie do Evangelho. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Não olhe para trás. Não volta para o vômito do cão. Não volta para a lama, porque já fosse lavado. Se tu voltares, então te trarei. Olha aí, a condição é querer voltar. E Deus traz. Estará diante da minha face, da minha presença. Se afastar o que é precioso do que é vil. Né? Cuidado, irmão, com o mau uso da internet. A internet é uma maravilha. Eu vou para a Europa todo dia, se eu quiser. Eu vou. Eu, quando estou em casa com a minha esposa, Marina, vamos para a Suíça? Mas como? Vamos embora. Você vê tudo que tem na Suíça. Você sai do Brasil e você contempla as maravilhas da criação. Irmão, se a gente fica deslumbrado com a beleza, com as maravilhas da natureza que Deus criou, se você vê pássaros que você nunca viu, coisas embaixo do mar que você não imagina existir, você fica pensando, não. Se ele criou um universo que vai além do nosso entendimento, que será o seu reino de glória para sempre? Não vale a pena o pecado. Não vale a pena nem um prazer pecaminoso, que irá nos roubar a herança, como quiseram pegar a herança de Nabote. Acabe queria a todo custo a herança de Nabote, mas era, não venda a minha herança, porque é do meu pai. Foi morto por Jezabel, mas não vendeu a herança. Nós temos uma herança incorruptível, diz Pedro. E no Salmo, coube-me uma formosa herança, o céu, para quem não merece, como eu e você, que luta por ele. Amém? Oremos. Senhor, te agradecemos. Sabemos que a terra geme. Sabemos, Senhor, que coisas estão acontecendo nas geleiras, na camada de ozônio. Tanta coisa, Senhor, acontecendo no mundo físico, no espaço sideral. Enfim, Senhor, a terra geme. Mas a própria natureza será restaurada da escravidão para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O Senhor vai libertar a própria natureza. Aleluia! Quando o Senhor vier reinar, fazer tudo novo. Aleluia! E a folha das árvores será para a saúde das nações, como diz Apocalipse. Ó Senhor, guarda a tua igreja, guarda nós, que somos tão falho, tão fraco.
É por isso que o Senhor nos deu o teu espírito valente, teu espírito de coragem, teu espírito de fortaleza, para a gente resistir. Resistir. O Espírito Santo é o espírito que resiste todo mal. Aleluia! Porque o Senhor habita em nós. Muito obrigado, Senhor, que tu esteja abençoando a tua igreja agora em toda a face da terra, abençoando nossos irmãos, irmãs, ouvintes da palavra. Senhor, opera nesta hora, por esta palavra, essa pequena semente, Senhor, o Senhor pode nos sustentar por ela. Em nome de Jesus, amém.